no livro de Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses 1. Versículo 1. Acharam? Somente o versículo. Vamos ler o versículo 2, mas a gente não vai sair do versículo 1, não, tá? Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Pai, por esse momento de nós passarmos juntamente com nossos irmãos para poder louvar o Teu nome, cultuar a Ti, cantar louvores a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor, de receber muito mais do que isso que nós entregamos a Ti. E nós, Senhor, estamos aqui também para ouvir a Tua palavra. Sabemos que o momento do louvor é importante, o momento da oferta é importante, o momento da palavra é importante. E o que nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar para nós entendermos a Tua palavra, Deus. Nos ajude, Espírito Santo, ilumina o nosso coração, a nossa alma, para que nós possamos sair daqui desejando mais a Tua presença, a Tua graça, Deus. Obrigado, Senhor, pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. E amém, Deus. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, semana passada eu fiquei muito na parte da introdução. Falei porque essa cidade se chama Filipe, a importância dessa cidade, como que ela era tão importante. Ela era uma miniatura de Roma. Os cidadãos aqui se vestiam, se falavam como os romanos, eles tinham esse privilégio como os romanos. E Paulo, ele escreve essa carta aqui de uma prisão, a primeira prisão do apóstolo Paulo, lá em Roma. Ele está escrevendo. Essa primeira prisão do apóstolo Paulo, tudo indica, foi uma prisão residencial, onde que Paulo, ele tinha livre acesso com a presença dos irmãos. Quando você chegar em casa, você lê Atos 28, você vai entender ali esse livre acesso que os judeus tinham com o apóstolo Paulo. Eu falei também que essa carta aqui é a carta mais ligada ao apóstolo Paulo, é uma carta de gratidão. Dependendo da tradução, só essa palavra alegria vai aparecer 16 vezes, dependendo da tradução. Porque é uma carta que Paulo, ainda que ele esteja preso, ele está vendo o resultado. Então é uma carta de gratidão, porque ele não só vê o resultado, mas como também essas pessoas não o abandonaram. Essas pessoas, desde o início da sua salvação, como nós lemos semana passada em livro de Atos, capítulo 16, desde aquele momento até esse exato momento, já tinha se passado 10 anos, e essa igreja, ela sustentava o ministério apostólico do apóstolo Paulo. Então Paulo, ele está muito alegre, porque ele está vendo o fruto do seu trabalho. Mas ele escreve essa carta com alguma preocupação, e é isso que eu quero falar. Durante esse tempo, essa preocupação que o apóstolo Paulo tem com esse povo aqui, tá? E eu falei semana passada que eu já falei de Paulo, eu falei também de Timóteo, eu falei o significado aqui de servos, né, de Jesus Cristo, mas eu não falei de todos os santos. E hoje nós vamos falar sobre esse todos os santos, porque Paulo, se você chegar em casa, ou você que tem lido essa carta aos Filipenses, você vai ver, vai notar que só no primeiro capítulo 1,
Paulo, ele sempre vai estar falando sobre todos vós, todos vós, todos vós, todos vós. Paulo, ele está nos chamando a atenção para algo que estava acontecendo nessa igreja local. Porque Paulo, ele sempre está falando todos. E aqui, ele fala todos os santos. A gente vê, irmão, por que Paulo, ele fala todos? Porque ele não quer deixar ninguém de fora. Paulo, ele não quer deixar ninguém de fora. Paulo, ele não quer fazer nenhuma acepção de pessoas. Não. Paulo, ele quer incluir todos os irmãos. Todos os irmãos. Aqueles que estão mais próximos dele, como aqueles que estão mais distantes dele. A gente pode ver quando nós lemos Romanos capítulo 16, a saudação final do apóstolo Paulo, quando ele está dando os seus agradecimentos pela vida dos irmãos. Tem irmãos ali que ele especifica a qualidade dos irmãos. Ele fala o que aqueles irmãos fez. Mas outros não, outros ele só coloca o nome. Tudo indica então que Paulo, com esses que eles colocam o nome, ele soube até do resultado, mas ele não teve muita proximidade com essas pessoas. Aqueles não. Aquele que especificou o que aquelas pessoas faziam, a vida, a igreja na casa, então a gente vê que Paulo, ele tinha uma proximidade com essas pessoas. Tudo indica que seja dessa forma. Nem todas as pessoas, Paulo teve uma proximidade aqui com essa igreja, mas Paulo, ele está falando sobre todos. Ele está falando sobre todos, tanto a igreja que estava na casa de Lídia, que foi a primeira igreja da Europa, como também ele está falando sobre aqueles que vieram com a pregação da família de Lídia, da família de carcereiro, pessoas que ele não conhecia, mas ele está falando sobre todas as pessoas, ele não está excluindo ninguém. Por quê, irmão? Essa igreja aqui, tudo indica que ela corria um grande perigo de uma quebra de comunhão. Quando você vai aqui no capítulo 2, no versículo de número 3, Paulo diz assim, olha, capítulo 2, versículo 3 da carta aos Filipenses: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tudo indica que aqui o orgulho estava separando esses irmãos. Então Paulo, ele está incluindo todas as pessoas. Não existe separação de pessoas, né? A desunião dos crentes, irmão, era um pecado que estava atacando essa localidade aqui, essa igreja. E Paulo está preocupado com isso. É uma igreja que a gente não vê muita exortação. Se você for procurar as outras cartas, existem várias exortações que a gente não encontramos aqui. Mas qual é a preocupação do apóstolo Paulo nessa carta? É o perigo dos falsos mestres, os cães, né? E também dessa desunião dos irmãos. E Paulo está preocupado com isso. E quando nós vamos estudar as figuras que não só Jesus, como também os apóstolos deram à igreja, são figuras que, se a gente parar para pensar, irmão, é algo que de repente a gente não está vivendo. E isso também me preocupa, porque ele fala sobre família. Ele fala que nós temos um pai biológico, nós temos um irmão biológico. Como que nós tratamos o nosso pai biológico, como nós tratamos os nossos irmãos biológicos. Mas quando nós vemos para o seu corpo, nós somos, ele fala que nós somos família de Deus. Então como nós tratamos a família de Deus? Como que nós estamos tendo o cuidado um com o outro, como nós temos com nossa família biológica? E essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Porque às vezes, irmão, tem pessoas que vêm na igreja, fala assim, olha, eu quero Jesus, mas não quer a família de Jesus. Se você não tem a família de Jesus, você não tem Jesus, irmãos. Entende? Não tem como eu querer a cabeça e não ter o corpo dele. Está tudo dentro de um pacote. Está tudo dentro de um pacote. A cabeça, se você quer a cabeça que é Cristo, você também tem que querer o corpo dele, que somos nós, cheio de imperfeições.
Não tem um aqui que seja perfeito. Eu posso falar como Jesus: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não tem um aqui que se levante, porque se levantar é mentiroso, porque a Bíblia nos diz isso. Mas às vezes nós, como aconteceu com essa igreja, fazemos acepção de pessoas. E não existe, irmão, nenhuma possibilidade da gente escolher amar a Deus e não amar nossos irmãos. Um dos sinais que nós fomos regenerados é quando nós amamos os nossos irmãos. Acompanhe comigo a primeira epístola de João, lá no finalzinho, João capítulo 4, versículo 7, 8 e 20. Olha o que ele diz. Existem muitos casais que eles começam a ter o relacionamento hoje em dia. Eu estou falando o que eu vejo, tá? O que eu vejo. Tipo assim, o camarada ele vai, ou a mulher vai se relacionar com uma pessoa, sendo que essa pessoa já tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. Essa pessoa ela quer se relacionar com o marido, ou essa pessoa quer se relacionar com a esposa, mas não quer se relacionar com os filhos dessa pessoa. Quantas pessoas eu vejo assim? O pai que é separado, conheceu uma nova futura esposa. Aquela esposa implica com o pai por causa dos filhos. Aquele pai abandona os filhos para ficar com a esposa. E às vezes nós queremos fazer isso dentro da igreja. Nós queremos Cristo e abandonar os seus filhos, a sua família. Pessoa, irmão, que não quer ter comunhão com a igreja. Pessoa que não quer ter contato com a pessoa. Irmão, se eu não tenho contato com a pessoa, eu não tenho contato com Deus. É simples assim, é muito simples. Entende? É muito simples. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo, porque essas pessoas aqui começaram bem, mas agora estão entrando em uma desunião, fazendo acepção de pessoas, tendo turminha dentro da igreja. Opa, eu quero andar com aquele fulano ali, porque aquele fulano não fala a minha língua. Eu quero andar com aquele fulano ali, porque aquele fulano ali tem uma condição igual à minha. E não é assim, irmãos. Não é assim a igreja. A igreja, todos somos iguais, não tem uma pessoa superior a outra. Inclusive, aquele que ser maior tem que ser o menor de todos. É diferente do mundo. Jesus deixou isso muito bem quando ele fala sobre os governantes e autoridade. Governa vocês com superioridade, mas com vocês não são assim. Quer ser o primeiro? Sirva o seu irmão. Quer ser o maior no reino dos céus? Sirva o seu irmão. Seu irmão. Olha o que diz, irmão, por favor. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de quem? Olha, entenda bem o que ele está falando, irmão. O amor procede de quem? O amor que eu tenho por vocês não veio de mim, veio de quem? De Deus. O amor que eu tenho pela vida de cada um dos meus irmãos é um amor que não partiu de mim. O amor partiu de quem? De Deus. Olha o que ele está dizendo. O amor procede de Deus. O amor veio de Deus. O amor que você tem pela vida dos irmãos não é um amor de emoções ou de sentimento. É um amor que veio de Deus, diretamente de Deus, para você amar o seu irmão. Por que eu amo meu irmão? Porque Deus, ele colocou esse amor dentro de mim para eu amar os meus irmãos. E todo aquele que ama é nascido de Deus, está vendo? Todo aquele que ama é nascido de Deus. Por que eu sou nascido de Deus? Porque Deus, ele colocou esse amor dentro de mim. Então, a partir do momento quando eu amo, esse é um dos sinais que eu fui o quê? Nascido de Deus. Eu sou um homem regenerado, uma mulher regenerada, e conhece a Deus. Então, quando eu amo uma pessoa,
eu conheço a Deus. Por quê? Eu amo essa pessoa. Então, quando eu amo, eu conheço a Deus. É isso que o apóstolo João está falando. Versículo de número 8. Ele vai falar agora o oposto. Ó. Aquele que não ama, não conhece quem? A Deus. Pois Deus é o que, irmão? É amor. Se alguém disser, amo a Deus, versículo 20 agora. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Olha, está entendendo? Se eu não amar o meu irmão, eu sou um mentiroso. Então não adianta nada a gente vir para a igreja, irmão. Perca de tempo. Perca de tempo. Se eu não amar a pessoa, se eu não amar vocês, é perca de tempo. E eu já falei aqui que esse amor aqui não está voltado para o lado sentimental, não, tá? Esse amor aqui, o amor evangélico, está voltado para estender as mãos, ajudar o próximo. Ó, estender as mãos. A fé é isso, fé sem obra é o que? É morte. A fé, o amor aqui é você ajudar o irmão, ó, amar, estender as mãos. Estender as mãos. E a preocupação do apóstolo Paulo é essa. Então nós já vimos já o primeiro ponto aqui, quando ele fala todos os santos, todas as pessoas, é porque é algo grave, porque nós não podemos fazer acepção de pessoas. Por quê, irmão? Quem faz a acepção de pessoas está pecando. Olha o que diz aqui em Tiago capítulo 2, versículo 1, e depois a gente vai para o versículo 9. Olha o que diz, irmãos. Tiago, lá no final também, no finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 2, versículo 1. Olha uma proibição aqui da gente ter fé. Olha o que Tiago fala, irmãos. Isso aqui é uma proibição. Olha o que ele fala, olha como é que ele começa aqui o capítulo 2. Meus irmãos, versículo 1, meus irmãos, ó, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, ó, não tenha fé em acepção de pessoas. Ele está falando assim, ó, você não pode ter fé em Cristo fazendo acepção de pessoas, então não tenha fé. Não tenha fé em Cristo fazendo o que? Acepção de pessoas. Olha o que ele diz, irmão, no versículo de número 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis o que? Pecado. Não suporto aquele irmão. Meu Deus do céu. Não vou, sabe, é como a pessoa diz, o anjo da guarda bate aqui, parece que a gente não tem esse contato, sabe, eu não vou, aí faz acepção de pessoa, irmão. Isso é pecado, fazer acepção de pessoa, é o que Tiago está falando. A gente não pode ter fé em Jesus fazendo acepção de pessoa, porque é pecado, então nós não podemos fazer isso. Olha o que Paulo ele vai escrever para a igreja de Corinto. Eu estou falando, irmão, de igrejas que foram plantadas por esses homens. O pecado é o mesmo. Você olha para essa carta fala para mim. Ou vocês acham que a gente às vezes não tem preferência de pessoas? A gente tem, quem diz que não tem? É um pecado que habita dentro de nós. E a gente tem que tomar cuidado, porque esse pecado nos cega. A gente fala assim, eu não estou fazendo acepção de pessoa não, mas tá. Mas tá. Olha o que Paulo ele diz, irmão. Paulo começa no capítulo 11 falando que louva os irmãos. Mas aqui, olha o que ele diz, irmãos. Capítulo 11, versículo 17. Olha o que diz. Irmã Saninha está tão chique com esse cabelo, irmã Saninha.
Tá tão chique, cara. Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Quem já viu que o pastor William? O cabelo dele todo branquinho, né? Eu falo para minha esposa, eu tenho vontade do meu cabelo ficar assim. O pessoal fala, pinta? Não, vai ficar natural. Quando tá seco, minha esposa já vê algumas coisas brancas aqui, irmã Sônia. Tô chegando lá. Olha o que diz aí, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 e 18. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Olha o 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisão entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. O apóstolo Paulo, o camarada penou, o camarada educou essa igreja. Agora a igreja está se reunindo, e ele está falando, eu não louvo vocês por essa reunião, porque há divisão entre vocês. Irmãos, igreja que está dividida, você vê o que Paulo fala, o que está acontecendo com essa igreja? Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, que dormem. É uma igreja dividida, e o apóstolo Paulo escreveu não só para a igreja que já estava com uma divisão, mas ele está alertando para essa igreja aqui, o que está acontecendo com a igreja de Filipe. Por isso que ele fala todas as pessoas, não importa qual é o grau dessa pessoa, todas as pessoas, todas. Se você der continuidade na carta de Tiago, capítulo 2, ele fala sobre pessoas que honram quando chegam com seus anéis de ouro, pessoas que têm. Eu já participei disso, irmão. Eu já vim de lugar assim. E você acha que aquilo ali não abalou a minha estrutura na época? Claro que abalou. Porque às vezes a gente vem de um lugar que a gente almeja tanto para o carro que a gente fica cego. É ou não é verdade? E eu me lembro que eu estava mó tempão, casado, bonitinho e tal, papapá. E qual era a minha vontade? Ser líderes dos jovens. Na igreja que eu vi, a mulher era jovem pra caramba. E aí eu tinha vontade disso. Aí entrou um rapaz. E eu participava também da tesouraria, que eu já era diácono, então eu participava. Irmão, naquela época, não estou falando naquela época, só o dízimo do camarada era R$1.200, assim, quando ele entrou. Aí ele entrou na igreja, né, era advogado, tal. Irmãos, questão de mês assim, o pastor já colocou ele como líder do jovem. Aquilo ali me deixou como? E existem muitos lugares que é assim. E às vezes, não é só o pastor a liderança não. Às vezes a gente, vocês, nós, queremos nos aproximar com aquela pessoa que tem uma condição boa. Interessante que Jesus ele fala para a gente convidar aqueles que não podem nos retribuir. Jesus fala disso. Convida as pessoas que não podem te retribuir. Não convida aquelas que podem te retribuir, não. É mais ou menos por aí que ele fala. Convida as pessoas que não podem te retribuir. Por causa desse perigo aqui. Fazer acepção de pessoas. E ele continua falando, santos, todos os santos. Por mais que essa igreja estava com esse perigo dessa falta de comunhão, dessa separação entre os irmãos, Paulo continua chamando essa igreja de santo. Por que santos, irmãos? Porque santos? Santos são pessoas separadas pelo Senhor a fim de glorificar, cuja tarefa é proclamar a excelência de Deus. Então, santos são aqueles que confessam Jesus publicamente. É por isso que Paulo está falando sobre santos. Vocês,
o que está acontecendo aí? Paulo está falando, vocês são santos. Por quê? Porque vocês confessaram Jesus. Vocês reconheceram Jesus. Acompanhe comigo aqui em Mateus capítulo de número 16, versículo 15. Olha o que diz. Olha o que diz, por favor. Vocês são santos. Todos os santos. Mateus 16, 15. Olha o que diz. Jesus, ele acabou de falar sobre os fermentos dos fariseus, né, para os apóstolos não aceitar essa doutrina caduca, velha, né, doutrina dos fariseus. E Jesus agora ele vai começar a ensinar o que ele quer saber, o que os apóstolos sabem, o que os discípulos dele ali sabem, quem ele é. Então ele faz a pergunta: o que estão dizendo aí que eu sou? Quem eu sou aí por aí? Aí eles começam a falar, uns falam que sou Elias, Jeremias e tal. Aí Jesus se volta para eles, tá? O povo fala assim, mas vocês, é o que está dizendo aí em versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O que vocês estão dizendo? Mas vocês, o que vocês falam de mim? Quem eu sou para vocês? Respondeu Simão. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro falou? Tu és o quê? O Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro confessou sim isto. Olha a resposta que Jesus dá para Pedro agora. Então Jesus lhe afirmou, olha a afirmação: você é muito feliz, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas quem? Meu Pai que está no céu. Então uma pessoa ela só pode confessar Jesus de maneira fiel e verdadeira a partir do momento quando Deus revela no coração dessa pessoa. Então quando Pedro ele fala, tu és o Cristo, Jesus está falando, olha, bem-aventurado és tu, porque foi meu Pai que está no céu que te revelou isso. A revelação não veio do que você está vendo de mim, mas a revelação veio daquilo que Deus colocou no teu coração. O que Deus faz no coração de Pedro? Abre o coração de Pedro. Pedro agora vê claramente quem é Jesus. Aí fala, confessa Jesus. Então quando nós confessamos Jesus de maneira verdadeira, de maneira fiel, ainda que somos pecadores, como está acontecendo aqui, desunião, nós continuamos sendo o quê? Sendo santo, porque é isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, você conseguiu confessar quem eu sou, porque meu Pai te revelou. Está falando para Pedro, não é isso? Agora, olha a continuidade que Jesus, olha como que Jesus continua. Versículo de número 18. Também eu te digo, que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a igreja do Senhor? É o templo? É isso aqui? Quem é a igreja do Senhor? Quem é a família do Senhor? Quem é o membro do corpo do Senhor? Quem é a videira do Senhor? Quem é a ovelha do Senhor? Quem é? Somos nós. Então, a partir do momento quando nós confessamos Jesus, quando Deus se revela isso em nosso coração, a Bíblia fala, Jesus fala que nós somos o quê? Uma igreja. A igreja ela confessa Jesus. Você então quando confessa Jesus, você não confessou Jesus por causa dos milagres, você confessou Jesus porque Deus revelou Ele em teu coração para você confessar Jesus. Se hoje nós estamos aqui confessando Jesus, porque Deus nos chamou, Deus se revelou no nosso coração para a gente confessar Jesus, por isso que hoje nós confessamos Jesus, e todos aqueles que confessam Jesus, é a igreja de Deus. E Jesus está deixando muito bem claro que Ele vai edificar essa igreja
A partir do momento quando eu confesso, a gente vai ver isso, porque Paulo ele está falando, estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra há de completá-la, porque o próprio Jesus falou isso para Pedro: Pedro, eu vou edificar a minha igreja e a porta do inferno não vai prevalecer. Então todos nós que recebemos essa revelação de Deus e confessamos Jesus, somos igreja, o inferno não vai prevalecer, irmãos. Não tem como prevalecer, porque é Jesus falando: bem-aventurado és tu, Barjona. Então todos nós que confessamos Jesus, nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos esse povo separado. Deus se revelou em meu coração para eu confessar Jesus. Deus ele abriu os olhos do meu coração para eu enxergar a verdade em Jesus. Eu sou a igreja de Jesus. E agora nada e ninguém pode mais me separar de Deus, porque Ele se revelou para mim. Ele se revelou para você. Entende? Então mesmo Deus que se revelou para mim, se revelou para o Davi. Eu tenho que olhar para a vida do Davi, eu tenho que olhar para a vida desse jovem, eu tenho que agradecer a Deus por essa maravilha que Deus fez no coração desses jovens. Porque quando eu abro a minha internet, eu vejo um montão de jovens aí não quer nada com Jesus, só trazendo desgostos para os pais. Isso é um milagre. Davi está aqui. Davi está aqui porque Deus abriu o coração de Davi. Ainda que o irmão Alex, ainda que a irmã Lídia educaram esse menino, mas ele não está aqui por causa de Alex e Lídia, ele está aqui porque Deus abriu o coração desse menino, Deus abriu o coração do jovem, Deus abriu o coração de vocês, irmãos. Então mesmo Deus que abriu o meu coração, abriu o coração de vocês. E como que eu posso então fazer acepção de pessoas? Como que é isso? Se é o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo, como que é isso? Não tem, irmãos. E é isso que Paulo, é isso que Pedro fala, Jesus fala para Pedro. E versículo de número 19, tudo indica aqui que Deus ele dá aos apóstolos, né, uma autoridade do céu para declarar quem é cidadão do céu. Tudo indica, porque ele fala aqui, olha, dar-te-ei, versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então tudo indica aqui que o santo ele proclama a Jesus, ele vem para a igreja, mas é claro, irmão, que a gente vê aqui que, entenda bem, assim como Deus ele abriu o coração de Pedro para Pedro confessar Jesus, nenhum de nós, nem os apóstolos, tinha capacidade de tornar uma pessoa cristã. Não tinha. Porque é Deus que abre, é o Espírito Santo que abre o coração dessa pessoa. Para essa pessoa se tornar cristão, é Deus que abre o coração dela. Então nenhum pastor, nenhum apóstolo tinha esse poder para abrir o coração dessa pessoa. O que o pastor, o que os apóstolos tinham? Eles só tinham que confirmar que essa pessoa é cidadão do céu. Entende? Então nós, né, os líderes, os pastores, quem quer que seja, ele só pode confirmar. Quando essa pessoa confessa quem é Jesus, ele confirma. Confirma como? Através do batismo. Dá a entender que na igreja primitiva a separação vinha através do batismo. Porque na primeira vez quando o evangelho é pregado pelo apóstolo Pedro, quando aquele povo fala o que nós devemos fazer, então, né? O que Pedro falou? Arrepende-se dos seus pecados e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente vê que dá a entender que a confirmação que essa pessoa é santa, separada de Deus, é através da confissão, do arrependimento e do batismo. Então tudo indica que o batismo na época da igreja primitiva, o batismo é que fazia essa separação entre
as pessoas que serviam a Deus e as pessoas que serviam outra religião. E continuando, irmãos, e ele continua falando assim, olha, todos os santos, então nós já vimos, não fazemos acepção de pessoa, tem que amar todas as pessoas, santos também. O que nós podemos ver também, santos, é que pessoas não é santa por ela própria. Eu não sou santo porque isso partiu de mim. Porque, olha só, por mais que Paulo ele está olhando para as pessoas, está falando de todos os santos, aí ele coloca essa palavrinha aqui, ó, em Cristo Jesus. Entende? Então Paulo ele está falando que essas pessoas são santas, mas não são santas por méritos próprios. Elas são santas em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, irmão, em. Todas as vezes quando você lê o Novo Testamento, na carta, na maioria vai aparecer na carta do apóstolo Paulo. A maioria das vezes quando ele coloca essa palavra aqui, em, ela é uma preposição que ela vem carregando a ideia de algo que está literalmente dentro. Então, quando Paulo está falando assim, ó, todos os santos em Cristo Jesus, ele está falando que esses santos, ele está totalmente envolvido em Cristo Jesus. Cristo Jesus está totalmente envolvido com essa pessoa. Por mais que essa pessoa é pecadora, ela já foi justificada, porque ela já está totalmente envolvida em Cristo Jesus. É por isso que ele fala em Cristo Jesus. Então nós não somos santos por conta própria, nós somos santos em Cristo Jesus. A nossa santificação está onde? Em Cristo Jesus. Sempre apontando para a pessoa, em Cristo Jesus. Sempre para Cristo Jesus. E ele vai continuar falando, inclusive, alguns aqui, irmão, quando ele fala aqui, inclusive bispos e diáconos, alguns acreditam que o apóstolo Paulo está dando autoridade pessoal, tanto para o bispo, quanto para os diáconos, por causa dos falsos irmãos que estavam penetrando já dentro da igreja. A gente vai falar sobre isso lá no capítulo 3, você vai ver que Paulo chama essas pessoas de cães, falso, circuncisão. Então, tudo indica que são falsos mestres entrando já dentro da igreja. Então, quando Paulo ele fala aqui, inclusive bispos e diáconos, Paulo está dando autoridade para aquelas pessoas responsáveis da igreja. E o que é ser bispo e diáconos na igreja? O que é? A gente vê, irmão, que são pessoas que são chamadas, tá, para poder liderar a igreja. Liderar. A gente vê que Paulo ele se dirige aos bispos e diáconos entre os santos, não acima deles. É o que ele está falando. Ele fala, olha, primeiro, todos os santos, para depois relacionar os bispos e os diáconos. Ele fala primeiro, todos os santos, a igreja. Agora ele vai especificar, inclusive, os bispos e diáconos. Por quê? Porque, irmão, os bispos e os diáconos, eles só existem por causa da igreja. A função de um pastor, de uma liderança, ela só é funcional por causa da igreja. O pastor ele não vive sem a igreja, ele existe por causa da igreja. A igreja. O líder, ele nunca vai estar acima da igreja. Ele vai estar igual à igreja. Ele não é superior à igreja. Ele é igual à igreja. Se Deus me separou para eu estar aqui, eu estou aqui por causa de vocês. Entende? E eu não estou acima de vocês. Eu tenho que estar olhando vocês de baixo para cima. Só tem isso aqui porque para vocês poderem estar me vendo.
Mas isso aqui, eu estar nesse grau aqui elevado, não quer dizer que eu estou acima de vocês. Eu estou no mesmo nível de vocês ou abaixo de vocês. Entende? Por quê, irmão? Porque Deus, ele dá-nos uma condição de ter um conhecimento, de poder estar estudando, porque de repente nós temos um conhecimento tal que a gente vê o quanto nós somos pecadores, mais do que vocês vê vocês próprios. Está entendendo? Então eu ou qualquer pastor, nós não estamos, irmãos, acima, nós estamos nivelado ou então abaixo, nunca superior a ninguém. Entende? Aqueles que se colocam superior, a gente vai falar isso mais à frente, são lobos, devoradores. É isso que o Paulo chama esses homens. Lá na sua carta, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4, Pedro trata muito bem sobre isso. Ele diz assim, olha, 1 de Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. Rogo, pois, os presbíteros, que há entre vós, eu presbítero como eles. Pedro falando, tá? Ó, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-os modelo do rebanho. Viu? Essa é uma exortação de Pedro para os bispos, para os líderes da igreja. Então, irmão, a gente vai ver que os bispos, eles estão, quando fala bispo aqui, quando você lê no Novo Testamento, presbítero, ancião, bispo, pastores, está tudo na mesma classe. São as pessoas responsáveis para poder proteger e também ensinar. Olha o que Paulo ele fala lá em Atos capítulo de número 20, versículo 28 ao 30. Então, quando o Novo Testamento, quando os apóstolos ele fala sobre bispos, presbítero, ele vai ver, são pessoas que supervisionam, são pessoas que alimentam e protegem a vida espiritual do crente, a vida espiritual do crente. Olha o que diz Atos 28 ao 30. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear o que, irmão? A igreja de Deus. Ó, a igreja de quem? De Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão. O que penetrarão? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, e Paulo está preocupado. Eu sei que depois da minha partida vai acontecer. É o que Paulo está falando. Vai acontecer. Enquanto Paulo estava naquele lugar, a gente vai ver isso no capítulo 1 ainda de Filipenses, Paulo estava incumbido na defesa do evangelho, mas Paulo está falando, eu sei que depois da minha partida vai entrar, vai se levantar, não só entrar, como também se levantar. Então os bispos, os pastores, eles foram chamados para quê? Para poder proteger, mas não só proteger, também ensinar também. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12, diz assim, ó, Efésios capítulo 4, 11 ao 12, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, ensinamento, a Bíblia, a palavra. Então não só foi levantado para proteger, como a gente viu em Atos, mas também para ensinar, como a gente está vendo aqui em Efésios. E o diácono, irmão? O diácono, ele é voltado, né? A especialidade do diácono, ele é voltado para socorrer os necessitados, tanto dentro da igreja como de fora. A gente vê isso lá em Atos capítulo 1, ou 6, do versículo 1 até o versículo 4.
ali não aparece essa palavra diáconos, mas ali a gente vê essa função, diáconos. Mas o diácono também, na igreja, ele não está somente para poder servir, porque a gente vê que assim como esses homens foram levantados, Filipe foi um grande evangelista, um pregador, Estevão morreu apedrejado porque estava pregando a palavra. E quando a gente vai estudar 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8, a gente vê que as mesmas qualificações dos bispos também é os diáconos. Então os diáconos, eles não são inferiores ao bispo. Eles estão trabalhando ali, mutuamente em prol da edificação da igreja. Se lembra? Esdras, quando ele foi pregar, quando o povo estava ali, saindo da Babilônia, quando ele abriu, ali está lá em Neemias, se eu não me engano, Neemias capítulo 8, quando Esdras foi pregar a palavra de Deus, o povo, para poder entender, os levitas iam ensinando a língua do povo. A língua, se eu não me engano, era a língua aramaica. E foram ensinando, porque o povo deixou de conhecer a sua própria língua. E quando Esdras foi lendo, o levita foi então traduzindo na língua do povo. O povo, quando entendeu que foram cativos 70 anos na Babilônia por causa do pecado, eles começaram a chorar, porque eles entenderam. Assim também é a função do diácono. A função do diácono também é fazer o povo entender, ajudar também quem? A liderança também. Assim também é a função do diácono. É por isso que ele coloca aqui, bispo e diáconos. É uma igreja já com a sua liderança. E ele finaliza, e é onde que a gente vai finalizar, falando sobre que vive em Filipos. Filipos. Irmãos, existem cartas que nós falamos sobre cartas universais. Cartas que não têm um destinatário. Tem um remetente, mas não tem um destinatário. Nós chamamos essa carta de uma carta universal, que é para todas as igrejas daquela época. E para nós também agora, claro. Mas Paulo aqui especifica. Ele fala assim, que vive em Filipe. Quando a gente lê, se eu não me engano, em Colossenses, ele vai falar assim para a igreja de Colossenses, para os responsáveis, quando você terminar de ler, está mais ou menos assim, quando acabar de ler essa carta em Colossos, pega a carta que eu enviei para Tiatira, alguma outra que a gente não tem essa carta, se eu não me engano, Laodiceia, alguma carta que a gente não tem. Ele falou assim, quando acabar de ler, pega. Por que ele está falando isso? Porque dá a entender que essa carta, ela servia tanto para essa igreja dessa localidade, como para essa localidade. Os problemas eram parecidos. Mas essa aqui, ele está falando assim, para a igreja de Filipe. Paulo, ele está se dirigindo a uma igreja local. Uma igreja local. Tem vezes, irmão, que a nossa mente é assim, a igreja de Deus é uma igreja universal. Sim, é uma igreja universal. Em todo lugar tem a igreja de Deus, todo lugar. Mas dentro dessa igreja universal existe o quê? Uma igreja local. E é nessa igreja local aqui que nós desenvolvemos a nossa vida espiritual. Não é na igreja universal, não é na igreja universal. Não é na igreja católica de todo mundo. Nós crescemos aqui. Nós desenvolvemos a nossa vida espiritual aqui. O defeito a gente encontra aqui. Na igreja universal tudo é uma bênção. Porque a gente não convive com a igreja universal, a gente convive com a igreja local. Então é na igreja local que nós aprendemos a amar a igreja universal. Você nunca vai amar a igreja universal se não amar a igreja local, irmão. Entende? Às vezes nós queremos amar pessoas que não fazem parte da igreja local, mas não quer amar a igreja, as pessoas que fazem parte da igreja local. Ama pessoas que é de outro lugar,
faz parte de uma outra igreja local lá, ama lá, mas não consegue amar aqui a igreja local. A igreja local, irmão, é muito importante. Nós desenvolvemos nosso ministério na igreja local. É na igreja local que a gente consegue chorar pelos irmãos que estão chorando, sorrir pelos irmãos que estão sorrindo, entende? Participar da ceia, ver o batismo, aconselhar, discipular, tudo aqui está envolvido com a igreja local, não com a igreja universal, entende? Por isso que Paulo está falando que vive em Filipo, uma igreja local. Então nós temos que valorizar a nossa igreja local. É na igreja local que nós somos disciplinados. É na igreja local que a gente faz parte dessa comunhão. Tudo aqui é na igreja local. É na igreja local que a gente desenvolve o nosso ministério. É na igreja local, não é na igreja universal. Às vezes a gente fica preocupado falando, não, a igreja de Deus é uma igreja universal. Eu sou a igreja universal, irmão, pelo amor de Deus. Não tem uma pessoa que confessa, eu confesso Jesus, e fica andando por aí porque confessou Jesus. Uma pessoa que confessa Jesus, ele vai procurar uma igreja local para o quê? Para o batismo, para fazer parte do corpo de Cristo na igreja local. Entende? Todas as pessoas que estão que pertencem à igreja universal faz parte de uma igreja local. Valoriza a igreja local. Às vezes nós não valorizamos a igreja local, porque temos essa concepção de uma igreja universal. Não! A igreja local é importante, irmão. Uma pessoa que pertence à igreja universal e não faz parte de uma igreja local, não é igreja. Entende? Não tem como, irmão, a gente ser uma igreja, falar que somos a igreja, porque o que nós lemos lá em Mateus capítulo 16, Jesus deixa muito bem claro. A chave dos céus, né? O que ligares na terra terá sido ligado dos céus. Deus, ele deixou duas autoridades na terra. Duas, os governos, que é a autoridade de Deus, e a igreja também, que é uma autoridade de Deus. A igreja, ela tem autoridade para ligar pessoas e desligar pessoas. É isso que a gente vê lá em Mateus capítulo 18. Se aquele irmão pecar contra você, vai até ele. Se ele não te ouvir, leva um ou dois. Se ele não ouvir, leva a igreja. E se ele não ouvir a igreja, é publicano. Desliga. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Desliga ele. Porque a igreja, irmão, ela é a autoridade de Deus. É isso que Paulo vai ensinar. Entende? A igreja local. Nós temos que valorizar a igreja local. Valoriza a igreja local. Valoriza esse irmão que está ao teu lado. Valoriza essa pessoa que de repente você vê aqui, mas não fala ainda. Valoriza essa pessoa. Porque, irmão, se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Se Cristo é o Pai, se Deus é o Pai, e nós somos a família de Deus, nós temos que aceitar tudo isso. É por isso que a gente vai ver que Paulo, ele escreve: suportáveis uns aos outros. Para Paulo escrever isso naquela época, a gente pode falar isso mais lá na frente. Mas o que eu quero falar, irmãos, ame os irmãos. Aqui, ó, eu não preciso saber, ninguém precisa saber, nem tua esposa precisa saber, nem teu marido precisa saber. Tá vendo aqui? Tem uma lista aqui. Vou falar aqui o nome de uma pessoa aqui, mas não é questão de eu não gostar, não, é questão que eu gosto também. Ela também gosta de mim, que eu sei que ela fica brincando comigo. Jennifer. Aqui, ó, Jennifer. Eu não esqueço não, tá, Jennifer? Fica aqui. Um exemplo aqui. Eu não tenho muita proximidade com a Jennifer. O nome da Jennifer está aqui. Michelle não precisa nem saber o que está dentro do meu coração. Mas eu vou orar: Senhor,
eu não suporto a Jennifer. Eu tenho alguma coisa aqui, Senhor, mas, sabe, hoje eu aprendi que eu tenho que amar a Jennifer. E amar é ação, Deus. Me ensina a amar a Jennifer, Pai. Me ensina se existe alguma barreira, Senhor, entre mim e Jennifer, Pai. Tira essa barreira, sabe? É assim, irmãos. E Jesus, quando ele fala sobre perdão e amar os seus inimigos através da oração, não é por o nosso inimigo, é para nós. É para mim e para você. Então, a gente tem aqui uma lista. Ore por essas pessoas. Eu acredito que durante a semana, 7 dias, você vai ter tempo para poder orar por cada nome que está aqui. Tem pessoas aqui que já foram daqui, mas nesse momento não estão aqui, declaradamente estão lá no mundo, mas eu coloquei o nome dessa pessoa aqui. Para quê? Para a gente orar, para Deus resgatar essa pessoa. Porque nós acreditamos no poder de Deus da oração da igreja. E a gente vai orar por essas pessoas, irmãos. Eu acredito no poder da oração. Tem pessoas que falam assim, e eu vou finalizar aqui, tem pessoas que confundem, tem pessoas que falam assim, vamos lá pedir ao pastor para orar, as pessoas acham que a oração do pastor tem mais poder. É a oração da igreja que tem poder. Deus ouve você. Deus pode me ouvir? Pode me ouvir, mas Deus ouve também você. É a oração da igreja. Então você coloca o teu joelho no chão, clame a Deus, porque Deus vai te ouvir. Amém? Vamos colocar de pé, irmão. Vamos estar cantando louvor para a gente poder ir embora.